Então seja bem-vindo às crianças. Como é que é o nome deles? Pedro e Isabela. Pedro e Isabela, sejam bem-vindos. Irmãos, vamos aqui nessa manhã fazer aqui uma exposição deste capítulo 11 de Romanos. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, nesta hora, quero pedir ao Senhor a Tua graça, a Tua misericórdia, o entendimento da Tua palavra, que nós possamos ser ministrados pelo Teu Espírito, Senhor, em nossas vidas, para que o Senhor possa falar conosco, Senhor, segundo o bem prazer da Sua vontade, em nome de Jesus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele falou aos romanos a respeito dessa passagem aqui, Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo ele teve um ministério, o seu chamado, para anunciar o evangelho aos gentios. Os apóstolos, os 12 apóstolos, o qual o Senhor Jesus chamou, um se perdeu no meio do caminho, que foi Judas Iscariotes, com exceção de Pedro, quando nós vemos lá em Atos 10, quando Pedro ele pregou ali para os gentios, o qual o Espírito Santo veio sobre a casa de Cornélio. Então Paulo ele teve um chamado para anunciar o evangelho entre os gentios. Até então, que no Velho Testamento, os gentios não tinham participação nenhuma. Um exemplo, principalmente no templo, lugar da adoração, os gentios não poderiam fazer parte desse momento de adoração, era somente os judeus, o sacerdote, o sumo sacerdote, os levitas. Mas agora nós temos esse privilégio, meus irmãos. Hoje nós podemos adorar a Deus. Por causa do quê? Por causa de Cristo Jesus, pelo sacrifício que Ele fez ao nosso favor. E aqui Paulo, nós vamos ver isso no seu contexto, dessa passagem bíblica aqui, que Deus, Ele, por um espaço de tempo, Ele endureceu o coração dos judeus para que a salvação chegasse até a nós. Por quê? Porque João vai dizer que eu vim para o que era meu, e os meus não receberam. Mas todos quanto receberam em meu nome, deram o poder de ser chamados filhos de Deus. O versículo 1 diz assim, digo, pois, Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Quando Paulo disse assim, porventura Deus rejeitou esse povo, que são a nação escolhida, o povo escolhido são os judeus. Até então que a Bíblia vai dizer aqui que eles são os remanescentes. Porventura Deus rejeitou esse povo? Não, de forma alguma. Aí Paulo disse, eu também sou judeu. Eu sou da descendência de Abraão. Eu sou da tribo de Benjamim. Até então que Paulo era judeu, mas era naturalizado cidadão romano. Então ele tinha dupla nacionalidade, mas ele nasceu judeu, mas foi naturalizado romano. Então é por isso que Paulo tinha essa facilidade para anunciar o evangelho entre os gentios, porque ele tinha uma dupla nacionalidade. Então, tanto como ele tinha liberdade
para pregar aos romanos, como ele também tinha liberdade para anunciar o evangelho entre os judeus. Mas o chamado específico era anunciar o evangelho entre os gentios. Veja aqui, o versículo 2: Deus não rejeitou o seu povo, que o antes os conheceu. Ou não sabeis que as escrituras diz a Elias, como o chamou Deus contra Israel: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só eu sobrei, e buscam para tirar a minha vida. Qual foi, porém, a resposta divina? Respondeu a mim: 7.000 homens que não se dobraram os joelhos perante Baal. Irmãos, olha que coisa interessante aqui. Que coisa interessante. Paulo aqui, ele faz uma citação de Elias. Nos tempos de Elias, houve uma apostasia muito grande. Israel esqueceu do Senhor, esqueceu de Deus, seguiu-se ao paganismo, à idolatria, esqueceu o Senhor, esqueceu a lei, esqueceu os mandamentos de Deus. Acabe apostatou Israel junto com Jezabel. Elias foi usado ali por Deus para matar ali os profetas de Baal, onde eles fizeram aquele desafio. E após esse acontecimento, Jezabel manda um recado para Elias e disse: ó Elias, se você não fazer os deuses que você destruiu, a sua cabeça não estará sobre o teu corpo. Aí o que aconteceu? Elias fugiu com medo de Jezabel. Nisso Elias entra dentro de uma caverna, se escondendo. Aí o Senhor aparece e diz: Elias, o que tu faz aí, Elias? Ah, Senhor, mataram todos os teus profetas, só eu fiquei. Aí o Senhor disse: não, Elias, não mataram todos os teus profetas, eu preservei 7.000 homens que não se encurvaram, que não adoraram os outros deuses. O que a palavra quer dizer aqui? No sentido que Elias estava querendo dizer: olha, eu sou o último biscoitinho do pacote. Aí quando todo mundo tem o último biscoitinho do pacote, o último biscoito, todo mundo brigando pelo biscoitinho. Assim estava Elias pensando: olha, só eu fiquei, só eu restou. Só que aqui, o contexto que Paulo está querendo dizer aqui: olha, eu preservei 7.000 homens que não se encurvaram perante Baal, que ainda há um remanescente. Quer dizer, o que é um remanescente? Que ficou. O que a palavra de Deus diz, irmãos? Se nós não clamar, as pedras. Se nós não clamar, irmãos, Deus está nem preocupado com isso. Ele vai levantar outros para fazer, para clamar. O que é as pedras? Aqueles que não conhecem o Evangelho de Jesus, aqueles que não conhecem o Evangelho de Cristo. E aí Elias bateu a mão no peito dizendo: Senhor, mataram todos os teus profetas, todos se acabaram, todos morreram. Não, Elias, eu preservei 7.000. Eu preservei 7.000 em meio ao caos, em meio à apostasia. Veja aqui, irmãos, olha o versículo 6, o versículo 5: pois também agora resta, nesse tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Quem que é o remanescente de Deus? Os judeus. É a nação escolhida de Deus. Só que nos tempos eternos de Deus, Deus guardou segundo a eleição da graça. Nós estamos estudando aqui
durante todo esse tempo, irmãos, sobre um atributo que Deus tem, que é o atributo da onisciência de Deus. Que Deus, pela eleição da graça, ele está falando de quem, irmãos? Ele está falando dos gentios. Quer dizer, irmãos, nós somos salvos por meio das obras? Podemos bater a mão no peito, olha, eu sou salvo pelos meus méritos? Não, irmãos, sempre vai ser o mérito de Cristo. Efésios capítulo 2, 8, 9, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom, a salvação é um dom de Deus. Aí o versículo 9, não vem de obras, para que ninguém se gloreia. Então quando Paulo está dizendo aqui, que já nós somos, não é pelas obras, mas sim pela graça. Versículo 7 diz assim: o que diremos, pois? Israel buscava e não alcançou, mas os eleitos alcançaram e outros foram os endurecidos. Irmãos, vamos entender uma coisa aqui. O que Israel buscava? Qual que era? O que os judeus buscavam? E o que eles ainda estão esperando? Eles estão esperando e buscavam. Eles tinham a promessa. Eles têm ainda essa promessa do Messias prometido. Só que o Messias que eles esperam, o Cristo que eles esperavam, era um Cristo político. Que Cristo é esse? Que se assentasse no trono de Moisés, que governasse, que resolvesse os problemas políticos, que exterminasse os seus inimigos. Mas aí quando Jesus veio, é por isso que Jesus não foi aceito. Eles pensando que ia sentar no trono lá de Moisés e ia governar com mão de ferro, mas não. Quando Jesus veio, aonde que ele passou? Aonde que ele ficou? Nos meios dos pecadores. Até então que muitas das vezes os religiosos disseram: por que tu come e bebe junto com os cobradores de impostos e os publicanos? Aí Jesus fala assim: eu vim salvar e buscar o que se havia perdido. Então eles esperavam isso. Qual que era a promessa lá no passado? Quando o Senhor fez a promessa da terra prometida, eles esperavam coisas físicas, coisas materiais. Olha o versículo 8: como está escrito, Deus deu o espírito de entropecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Diz Davi: torne-se a mesa em laços de armadilha e tropeço de retribuição. Irmãos, quando eu vejo esse texto aqui, poxa, será que Deus é tão injusto assim de endurecer o coração do homem? Porque ele fez isso. Ele endureceu o coração dos judeus. Para quê? Os judeus aceitaram o Messias? E o que Deus fez? Endureceu o coração deles. Para quê? Para que a salvação chegasse. Porque se os judeus tivessem aceitado, não teriam crucificado, não teria lançado ele no madeiro. Porque quem crucificou Jesus foi os judeus. Glória a Deus que ele fez isso. Por quê? Para que a graça nos alcançasse, meus irmãos, para que a salvação nos alcançasse. Só que ainda resta um remanescente.
Deus ainda, Paulo vai dizer que agora não há mais diferença entre judeu e grego, não há mais diferença. Deus não vê agora, Deus agora, meus irmãos, Ele não olha agora mais para nações, Ele não olha agora mais para povos. Deus Ele olha agora pelo sacrifício do seu Filho, aquele que morreu na cruz do Calvário. Por isso que Ele vai dizer: todos quanto receberam, deram o poder de ser chamado filhos de Deus. Então Deus, irmão, Ele endureceu o coração dos judeus. Olha o versículo 11, diz assim, ó: digo, pois, tropeçaram para que caíssem? Aí Paulo vai dizer, ó: de modo nenhum, mas pela queda veio a salvação dos gentios para provocar ciúmes. Aí Paulo vai dizer, provavelmente houve aqui um questionamento: ué, mas o Senhor Deus colocou tropeço para que eles caíssem? Não, de forma alguma. Aí ele vai dizer: a queda deles veio a salvação para provocar ciúme no meu povo. Verso 12: ora, a queda é a riqueza do mundo. Por que a queda é a riqueza do mundo, irmãos? Tudo aqui está no seu contexto, porque se os judeus não tivessem rejeitado Cristo, hoje nós não estaríamos aqui, irmãos. Convosco falo, ó gentios. Agora aqui, meus irmãos, o versículo 13, Paulo agora, até do versículo 11, até do versículo 1 até o versículo 12, Paulo estava agora tratando com os judeus, a rejeição deles. Agora nós vamos entrar nesse cenário do capítulo 11. Convosco falo a gentios, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei no meu ministério, para se ver alguma maneira posso provocar ciúme no meu povo e salvar algum deles, pois a sua rejeição é a reconciliação do mundo. Qual será a sua admissão, senão a vida entre os mortos? Verso 16: os primeiros frutos santos, também a massa é, e a raiz também é santa, e os ramos são. Alguns ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no lugar deles, e foi feitos participantes da raiz, da seiva e da oliveira. Irmãos, este versículo aqui eu acho muito maravilhoso, muito interessante. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 diz assim: cantai, meu amado, um cântico, meu querido, rejeitou a sua vinha, o meu amado teve uma vinha, um horteiro fértil. Ele cavou e limpou as pedras, e plantou excelentes vides. Edificou dele uma torre, e constituiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Isaías aqui, ele vai falar uma parábola. Israel, ele tem a representação de uma videira. Israel tem a representação de uma videira. Isaías vai dizer aqui que o Senhor edificou um lagar, plantou um lagar, cercou esse lagar, quer dizer, uma vinhateira. Ele estava representando aqui Israel. Só que o versículo 2 vai dizer
que o Senhor esperava que essa videira desse uvas. E o que deu? Uvas bravas. Que essa videira, ela está representada como Israel. E o que Jesus disse lá em João capítulo 15? Eu sou a videira verdadeira. Veja aqui que Jesus está falando assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o meu lavrador. Aí ele vai dizer assim, ó: todo o ramo que está em mim dá fruto, e aquele que dá fruto, ele faz o quê? Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Mas aquele ramo que não dá fruto, o que ele faz? Ele corta. E se não dá fruto e corta, aonde é que é lançado esse ramo, esse galho? No fogo. Aí Jesus pegou e falou assim: olha, vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então veja aqui que Jesus está fazendo uma comparação, que Israel é a videira, só que agora veio a videira verdadeira. Quem que é a videira verdadeira? É Cristo. Ele é a videira verdadeira. Aí ele diz assim: olha, todo ramo que está em mim, todo ramo que está em mim dá fruto, produz fruto. Você sabe por que nós damos fruto? Porque nós estamos na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Mateus 21, do versículo 33 ao 46, Jesus também vai contar uma parábola a respeito disso. Mateus capítulo 21, tudo está dentro desse contexto do capítulo 11, meus irmãos. Mateus capítulo 21, verso 33, olha: houve uma parábola, havia um proprietário que plantou uma vinha, colocou ao seu redor um muro e constituiu nela um lagar, uma torre, arredou-se uns lavradores e assentou-se do país. Então Jesus aqui, meus irmãos, ele está contando de uma parábola. Quem que é esse proprietário? O Senhor Deus. Ele edificou uma vinha, arrendou, cercou essa vinha. Olha o versículo 34. Chegando o tempo da colheita, enviou seus servos, os seus lavradores, para receber o seu fruto. E os lavradores, agarrando, feriram a um e mataram o outro, e apedrejaram o outro. Bom, Jesus aqui está contando uma parábola, que o Senhor Deus, o Criador, plantou uma vinha, edificou uma vinha. Ele está falando, até então aqui ele está falando do povo dos judeus. Ele arrendou essa vinha, e chegou o tempo da colheita. Esse dono da vinha, o que ele fez? Ele mandou os seus servos para que fosse receber do fruto. Quando Jesus fala isso dos seus servos que enviou para receber do seu fruto, a primeira que ele mandou, o que eles fizeram? Mataram os seus servos. Olha aqui o versículo 36. Então enviou outros servos, maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. E por último enviou seu filho, dizendo: respeitarão o meu filho. Sabe o que Jesus, olha que coisa maravilhosa, que Jesus ele faz essa comparação. Ele fala a comparação da vinha, ele faz a comparação dos seus servos. Quem são os seus servos? Nessa época, ele está falando dos profetas. Ele mandou os profetas, ele mandou os seus servos anunciar que o Messias vinha.
que o Cristo vinha. Ele mandou os profetas anunciando o juízo de Deus. Os irmãos vê todo o Velho Testamento, Deus envia profetas. E o que os judeus fizeram? Rejeitaram esses homens. Mandou os seus servos. Aí ele vai dizer, e por último, ele mandou quem? O seu filho. E o que fizeram com o seu filho? Mataram o seu filho, crucificaram o seu filho. Olha o seu contexto, versículo 39, assim agarraram, arrastando para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o fará aqueles lavradores. Respondeu, restituirá de maneira horrível esses perversos, arrendará a vinha a outros lavradores, no devido tempo entregue o seu fruto. A quem que ele arrendou essa vinha, irmãos? O que os judeus fizeram? Mataram os seus servos, e por último crucificou o seu filho. E agora ele arrendou essa vinha para quem? Alô? Nós aqui, irmãos, nós estamos trabalhando em prol dessa vinha, que é o reino de Deus, o reino de Cristo Jesus. Como a palavra de Deus é maravilhosa, irmão, que coisa linda, ela nos revela isso. Agora nós somos os seus trabalhadores dessa vinha. Versículo 42, e disse Jesus, nunca leste nas escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou pedra de esquina angular. Isto é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto digo que o reino de Deus será tirado e entregue a um povo que produz os seus frutos. Então, irmãos, eu não sei se os irmãos já tiveram o privilégio de conversar com um judeu. Não tente fazer isso, nem tente ouvi-los, porque os irmãos vão ouvir coisa da boca de um judeu que os irmãos não fazem ideia. Eles não aceitam Jesus, eles não aceitam Cristo Jesus como Messias. Eles vão dizer tantas aberrações a respeito do Espírito Santo, de Jesus, da encarnação de Cristo. Não quero nem falar o que eu já ouvi do que eles falam. Versículo 44, aquele que cair sobre esta pedra despedaçará, mas sobre quem cair será reduzido a pó. Então ele está falando aqui, Jesus, ele fala do seu contexto aqui, que agora os seus servos e os seus trabalhadores estão trabalhando em pró essa vinha. Vamos lá, irmãos. Versículo 17, se alguns ramos foram quebrados, e sendo oliveira brava, fosse enxertado no lugar deles, e feitos participando da raiz da ceifa e da oliveira. Irmãos, os irmãos sabem aqui que é enxerto, né? Coloca aí, Lucas, por gentileza. Ih, não está apagado. Apaga essa luz ali para mim, por gentileza. Obrigado. Está muito escuro, né, irmãos? Dá para ver não, né? Ó, irmãos, não sei se dá para os irmãos ver direito, mas daqui dá para saber mais ou menos. O que é um enxerto? Isso. O enxerto é pegar um galho, faz uma lasca na outra árvore. E eu tirei essa foto aqui, eu tirei lá no... Eu pedi para o Alex tirar para mim. Aqui, irmãos, ó. Aqui é um abacate. E aqui é uma ameixeira. Aqui não dá para ver direito. Sabe naquele negócio enrolado ali? Ali é o abacate que foi enxertado na ameixeira. Foi isso que Jesus fez conosco.
nós fomos enxertados na videira verdadeira. Pois a Bíblia vai dizer aqui que nós éramos oliveira brava. Nós fomos enxertados. Tem texto, tem versão bíblica que vai falar que é jambuzeiro. E nós fomos enxertados na videira verdadeira. Agora, meus irmãos, quem foi enxertado na videira verdadeira, ele não dá fruto por si próprio. Ele dá fruto através de quê? Por causa que está ligado naquela árvore. Por isso que Paulo vai dizer aqui, ó, se algum dos ramos foram quebrados, sendo oliveira brava, foram enxertados no lugar deles, feitos participantes da raiz e da seiva e da oliveira. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que agora nós não produzimos fruto por nós mesmos, nós produzimos o fruto aonde nós estamos enxertado, que é em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Aqui não dá para ver direito, irmãos, mas aquele que está enroladinho ali é o que foi enxertado, e agora aquele abacateiro, ele está recebendo força e energia da ameixeira, e vai dar abacate, mas ele está recebendo. Se cortar a ameixeira, o abacate morre também. Veja aqui, versículo 18: não te glories contra os ramos, e contra eles não te gloria, ou considera-se, não sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Irmão, o que Paulo está querendo dizer aqui? Que aqui houve uma exaltação dos gentios, só porque Deus o rejeitou os judeus. Agora o Paulo vai dizer assim: olha, ó gentios, não te glorie por causa disso, não te exalte por causa disso. Bebi uma aguinha aqui. Versículo 19: e dirás, pois, os ramos foram quebrados para que fosse enxertado. Está bem, pela incredulidade foram quebrados. És tu que está em pé, não te glories, não teme. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, teme que tampouco a ti. Considera, pois, a bondade e a servidade de Deus para com os que caíram, mas é contigo a bondade de Deus. Permanece na bondade de outro também, e tu serás cortado. E também eles não permanecem na incredulidade, serão exaltados, pois poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Se fosse contado uma oliveira brava por natureza, enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais esses são naturais, serão enxertados na própria oliveira. Eu não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que tornais preguiçosos, endurecidos, veio para parte de Israel e a plenitude dos gentios que tenha chegado. Irmãos, que coisa maravilhosa é viver isso que o Senhor nos proporciona. Nós não tínhamos esse privilégio. Quando Jesus estava lá no Calvário, perto da sua morte, ou na sua morte, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aí Jesus, ele disse, está consumado, eu venci. Tem uma palavra que, traduzido isso para o grego, que vai dizer assim, tetelestai, quer dizer, eu venci. Então, a partir daquele momento, com a morte de Cristo, tinha um testamento, mas esse testamento ele só tem validade com a morte do seu
testador. Agora nós fazemos parte desse testamento. Nós fazemos parte desta oliveira. Nós éramos jambuzeiros, oliveiras bravas, não tinha utilidade nenhuma, mas agora nós temos, porque nós estamos enxertados em Cristo Jesus. Este será a minha, versículo 26, assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, desviará de Jacó a impiedade. Este será a minha aliança com eles, enquanto eu tirar os seus pecados. Assim, quando ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por dos patriarcas, pois os dons da vocação de Deus são ignoráveis. Assim como vós também outrora fostes desobediente a Deus, mas agora alcanceis a misericórdia pela obediência deles. Assim agora foram desobedientes, para igualmente alcançar a misericórdia, e misericórdia vos demonstrada. Pois Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim para que todos usem de misericórdia. Como é que Deus colocou todos debaixo da desobediência? Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém está acima do Senhor. Só a Ele. Só Ele é um Deus soberano. Só há, quando alguém cantou, eu assentarei no trono do Altíssimo, serei igual ao Altíssimo, o que aconteceu com ele? Teve que descer. Por isso que Paulo vai dizer ao Romanos 6,23, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Só há um que é exaltado, é o Deus soberano. E aí ele vai dizer aqui, pois Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de que todos usam de misericórdia. Glória a Deus, irmãos, que o Senhor revelou Cristo ao nosso coração, que essa revelação do Evangelho, da graça, chegou ao nosso coração, não por mérito nosso, mas por mérito do Senhor. Amém? Encurve a sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Senhor querido, maravilhoso Deus, eterno, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, não minha palavra, mas é a sua palavra, Senhor, pelo Senhor ter falado ao nosso coração nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, por ter nos salvado. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo Senhor ter abrido o nosso coração para nós entendermos o Evangelho da graça. Senhor, nós não somos salvos porque nós merecemos, ou porque nós somos privilegiados, não, Senhor, é porque nós somos salvos pela Tua graça, pelo Teu poder. Senhor, quantos ainda não conhecem o Evangelho do Senhor, não conhecem a Ti, como o único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Senhor, quantas pessoas ainda rejeitam o Evangelho do Senhor. Pai, nós queremos Te agradecer, em nome de Jesus, amém.